Olá, como vai você? Que bom que você está aqui sintonizado no Conectados. Gostaria de saber como é que você está vivendo aí com tantos planetas retrógrados no céu, viu? Eu sou Vera Galhardo, sou jornalista, sou de São Paulo e a astrologia é o meu maior barato. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas antes eu gostaria de lembrar que é preciso se inscrever no canal e ativar o sininho para quando a gente colocar novas notificações você ficar informado. Então a gente vai falar agora um pouquinho dos planetas retrógrados no céu, até para você ver, né? Até para te ajudar você se virar um pouco no meio disso tudo, porque quando os planetas ficam retrógrados, parece que tudo vira uma confusão, as coisas começam a voltar na nossa vida, coisas que a gente já tinha dado como certas, reaparecem na nossa vida para a gente resolver. E aí a gente fala, nossa, mas o que está acontecendo? De repente tudo ficou diferente? Sim, realmente, quando os planetas vão retrogradando no céu, eles vão trazendo novas cobranças para a gente. Então a gente precisa saber em que signo está, né, acontecendo isso e qual planeta envolvido, porque a partir daí a gente tem uma ideia da energia que está vibrando e a gente se conecta com essa energia e tenta tirar o melhor proveito possível. Afinal de contas, entender de astrologia é bom por causa disso, né? A gente não estressa, não é pego tanto de surpresa, não sofre tanto e consegue ainda aproveitar o melhor que o aspecto possa nos oferecer. Então, começo falando um pouquinho aí de Plutão. Plutão já ficou retrógrado desde lá, dia 27 de abril. Plutão está em Capricórnio, para você ter uma ideia, desde 2008 e ainda vai ficar um tempão, viu? Ainda deve ficar mais uns anos aí, mexendo no quê? Em todas as estruturas. Por quê? Porque Plutão é o planeta que rege as estruturas, mas que ele transforma, ele modifica. Ele é o planeta que vai nas profundezas e ele vai causando modificações, e modificações estruturais. Então, se você parar para pensar um pouquinho, tudo que mudou de 2008 para cá, você vai entender bem do que eu estou falando, né? Você vai conseguir entender perfeitamente. E aí, quando ele ficou retrógrado agora e vai ficar até outubro, porque ele demora, né? É um planeta extremamente lento, tem uma rotação bem lenta. Ele volta a ficar retrógrado para quê? Para fazer ainda as modificações que ainda não foram feitas e que são necessárias para a evolução da humanidade, porque Plutão é um planeta geracional, é um planeta que mexe com gerações. Ele interfere em gerações. Então, o que a gente está vendo aí? Modificações muito rápidas, até porque o Urano está em Touro. Touro, o que é? Estrutura também é dinheiro, é formas de ganhar dinheiro, é estrutura pessoal. E Urano está ali provocando transformações. Então, Plutão está modificando muita coisa, modificando as formas de produção, as relações de emprego, as relações de trabalho, os valores econômicos, né? Está modificando estrutura financeira, estrutura bancária. Olha aí, temos o Pix agora. Temos o Pix, né? Tudo está sendo mais facilitado, mais agilizado. Então, como conviver com toda essa modernidade que vai aí sendo jogada para a gente de uma forma assim rápida até demais, a ponto da gente ter até uma certa dificuldade aí para assimilar tanta coisa, tanta mudança de uma vez só. Mas é isso mesmo, temos que fazer isso. Até porque esse movimento transformador profundo de Plutão a gente já vem sentindo desde 2008. E agora, com esse movimento retrógrado de Plutão, a gente pode esperar ainda por muitas movimentações aí de modificações, de transformações, porque o que ele não fez ainda, ele volta para fazer, para ver se a gente fez a lição de casa, para ver se a gente entendeu as modificações, para ver se a gente se adequou a essas modificações, porque aquilo que não foi realizado, aí a gente fala um pouco do plano coletivo, ele força essa realização, né? Então, uma das coisas que a gente tem aí de movimento de Plutão é a própria pandemia do coronavírus em aspecto com Netuno, né? E outros aspectos que foram feitos aí no decorrer do período. E aí ele vem para transformar, né? Ele vem para mudar, inclusive mudanças de valores, que é o que a gente tem visto bastante. Por exemplo, trabalho home office. Quem não se acostumou já tem que se acostumar. Quem não se adaptou, melhor já se adaptar.
né? Trabalhos de comerciais em plataformas digitais. Importante, adequado, você tem que aprender. Você não pode, não existe mais espaço para analfabetos digitais. Só que Plutão não trabalha também só nessa questão, na questão da sociedade, das estruturas de poder também. Ele trabalha também bastante também com as estruturas geológicas, né, da própria Terra, do próprio planeta. Então a gente pode estar vendo aí muitos vulcões que estão novamente em atividade em vários países do mundo, e é uma coisa que tem preocupado, inclusive, bastante geólogos aí, que têm feito acompanhamentos aí desses vulcões. Então a gente pode esperar ainda por alguns terremotos, algumas atividades aí do sistema, né, do planeta, que também passa por essa transformação profunda e vai tentando se acomodar a novos espaços que Plutão pede, né? Porque tudo está sendo transformado. Então, nessa retrogradação de Plutão, você pode estar achando que você tem que ser forçado a aprender coisas novas, novas formas de trabalhar, de ganhar dinheiro, de produzir, de se comunicar e tudo, mas não, você não está sendo obrigado, você tem que fazer isso, você tem que se adequar aos novos tempos, porque é disso para mais. Aí depois nós tivemos agora, recentemente, Saturno, né? Saturno, que é o senhor do tempo. Nós tivemos a retrogradação dele agora no dia 23 de maio. A gente encerra o mês de maio com Saturno voltando para trás. Saturno é quem? É o senhor do tempo, é o planeta que nos cobra responsabilidade, maturidade. Como ele está em Aquário, a gente joga tudo isso para o coletivo. Então ele vem voltando um pouquinho para trás para dizer, e aí, vocês entenderam a mensagem? Vocês se adequaram? Vocês modificaram? Estão com mais responsabilidade social? Ou ainda estão nesse individualismo todo? Porque se tiverem nesse individualismo, vocês não conseguirão avançar. Então aí a gente percebe o que quando a gente fala desse Saturno retrógrado? A gente vê os países que mais avançaram com vacinas já estão conseguindo lidar com essa nova realidade pandêmica do mundo. A gente está vendo os países que não se adequaram, que não compraram vacina a tempo, sofrer com a possibilidade de uma terceira onda. Por quê? Porque Saturno é implacável. Saturno é aquele menino que chegou na maturidade, né? E que o pai fala, se você não aprendeu até agora, meu filho, você vai aprender na luta, você vai aprender sofrendo, porque não há como amadurecer se você não consegue entender esse processo. Mas aí o Saturno também você pode jogar ele um pouquinho para a nossa vida pessoal, e aí a gente vai ver problemas pessoais ou situações que a gente deixou ali, de stand-by, quietinho, falando, não, depois eu vejo isso, uma outra hora eu resolvo isso, tal, né? Porque a gente tem um pouco também dessa mania de deixar as coisas assim um pouquinho de lado, né? Principalmente aquelas coisas mais chatinhas para resolver, ou aquelas mais complexas que a gente nem sabe muito como é que a gente vai resolver aquilo de verdade. Só que aí quando Saturno fica nessa posição, dependendo do seu mapa astral, ele começa a jogar tudo de volta na sua vida. Então aí é bom, é hora de você parar um pouco o que você está fazendo e começar a olhar para essas coisas que você vem arrastando ao longo do tempo para tentar resolvê-las da forma mais definitiva possível, para não continuar levando isso para frente, né? Então, quando a gente fala de Saturno ali em Aquário, a gente está falando de todas essas coisas que ele coloca na coletividade, mas ele dá para a gente colocar ele na nossa vida pessoal. Plutão também. É importante você saber onde Plutão está na sua casa astral, né? Porque você sabe que a astrologia ela é dividida em 12 casas, que dá, assim, a formação da nossa personalidade da nossa vida também. Então, quem saber em que casa que está caindo Plutão, dá um entendimento mais amplo. Mas aí você tem que realmente fazer um mapa astral. Se você quiser, né, eu deixo aí o meu número de contato, eu posso fazer um mapa astral para você. É 11 99597 1625. E aí a gente vê onde esses planetas retrógrados estão atuando. Então Saturno traz toda essa cobrança, traz essa ameaça de uma terceira onda da pandemia, fala das variantes, né, e das doenças correlativas, e fala também
fala também dos efeitos secundários dessa pandemia, né, que é justamente sobre a questão financeira, né, do país, a questão econômica. Enquanto a gente não sai da pandemia, a gente não consegue uma recuperação econômica, então isso vai se arrastando cada vez mais. Então Saturno volta a ficar retrógrado em Aquário justamente para falar, e aí pessoal, como é que é? Vamos resolver isso? Né? Vamos botar mais vacina, vamos investir mais na ciência, vamos buscar mais medicamento, vamos vacinar essa população toda, vamos vencer esse desafio, porque o aprendizado já foi posto, né? O aprendizado já foi colocado e todo mundo percebeu que uma das coisas que a pandemia do coronavírus trouxe para nós como humanidade é o recolhimento, é o olhar para dentro de nós, rever os nossos valores, inclusive os nossos valores sociais e reaprender a viver em sociedade, se importar com o que acontece com o outro, né? Ter essa noção de coletividade. Não sei se todos aprenderam, porque também o aprendizado, esse processo evolutivo também é demorado, né? Não é de um dia para o outro, né? Que a gente sai de uma situação onde a gente tinha aquela nossa vidinha cotidiana extremamente estressante, cheia, ocupados, cheio de compromissos, para depois cair numa situação de recolhimento que nos levou a pensar quais são os nossos valores, quais são os nossos principais sentidos de vida, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque quem descobre o seu sentido de vida, né, o significado da sua vida, consegue viver muito melhor, porque você vê que tem muita gente aí que tem dinheiro e não consegue se sentir feliz. Não consegue, porque não consegue encontrar o significado de sua vida. E aí eu vou dizer uma coisa para você, o mapa astral também ajuda bastante, tá? E por fim nós tivemos agora recentemente, né, o Mercúrio retrógrado, dia 29, quer dizer que maio foi embora, já deixando 2 planetas aí retrógrados. E Mercúrio agora está retrógrado. Mercúrio é quem? Mercúrio é o planeta que fala da comunicação, das relações internacionais. Mercúrio fala da mente, Mercúrio fala da troca de informações, troca de pesquisa e fala também muito sobre comunicação e comunicação digital. E ele estando retrógrado, ele vai buscar, ele vai pedir para a humanidade respostas, né? Respostas. Nós temos algumas respostas que nós ainda precisamos ter, que nós não estamos sabendo, né? Por exemplo, uma delas que eu acho que é bastante evidente, ai, meu celular tinha que tocar agora, que é bastante evidente, que é a questão da origem do coronavírus, porque isso não foi muito bem explicado até agora, né? O OMS fez investigações, tudo, mas não bateu o martelo com relação à origem do coronavírus, né? Ela diz que assim, pode ser que descartou algumas coisas, mas talvez, então assim, eu acho que essa é uma questão que volta à tona. Vocês podem perceber aí que o presidente dos Estados Unidos já cobrou, inclusive da China, maior transparência, né, para a China deixar a investigação acontecer novamente. A própria OMS diz que vai em busca dessa informação. Então, acho que esse Mercúrio retrógrado ele vai nos trazer respostas justamente para essas questões que são muito importantes, como a da coronavírus, a origem do vírus, porque a gente sabendo a real origem do vírus, descobrindo, talvez fique mais fácil buscar medicamentos. Então, isso é uma questão. Outra questão, por isso que eu coloquei a questão, por isso que eu estava falando no plural, que eu achei bastante interessante, aí que Mercúrio está estimulando as conversas e buscando aquilo que ainda não foi esclarecido. São 2 fatores que me chamaram bastante a atenção, né? Primeiro foram aquelas imagens que o Pentágono, pela primeira vez na história do Pentágono, ele confirmou que aquelas imagens feitas naquele navio americano de objetos voadores não identificados eram imagens, sim, reais, imagens que não foram modificadas, né? Eles deram a veracidade daquelas imagens. E foi a primeira vez que eu vi o Pentágono confirmar a veracidade de uma imagem. Aí depois, na sequência, o que acontece? Dias depois, o ex-presidente Obama tuita, né, publica lá no Twitter que ele acha que que a NASA e o Pentágono e o governo americano deveria revelar os documentos secretos que eles têm sobre possíveis visitas, né, de objetos voadores não identificados e que estão guardados em segredos e que são de interesse da humanidade. Eu acho que a gente precisa realmente saber
a verdade, né? Não tem aquilo que busque a verdade, que a verdade vos libertará. Então, acho que são informações que a humanidade ainda não tem, mas que elas são necessárias até mesmo para a gente entender muita coisa que até agora ainda é um grande ponto de interrogação. Então, eu particularmente avalio essa retrogradação de Mercúrio no signo de Gêmeos, né, que é o signo da comunicação, é o signo dos negócios, é o signo do comércio. Eu interpreto mais ou menos por esse caminho, mas você pode dar sua opinião também, não sou dona da verdade não, tá? Você pode colocar aí o que você acha, que eu acho até legal que a gente converse sobre isso. No plano pessoal, né, Mercúrio retrógrado em Gêmeos, né, acaba atrapalhando um pouco a gente na nossa comunicação, então cuidado com fofoca no seu ambiente de trabalho, na sua vida familiar, tá? Cuidado com os equipamentos podem pifar, e se você tem um comércio, um negócio, ou mesmo no seu notebook, faça o backup. Faça o backup que a gente pode ter aí apagão de energia, queda de sinal, a gente pode ter comprometimento de sinal de internet. Por quê? Porque tudo que é relacionado à comunicação, à informação, tudo pode sofrer aí um apagão, pode sofrer uma interrupção, porque é bem previsto que isso aconteça assim dentro da nossa, agora colocando um pouco mais para a nossa vida pessoal, tá? Espero que tenha sido útil aí os meus esclarecimentos, você fique à vontade para colocar aqui também as suas informações. Então, isso foi um breve relato desses 3 planetas que estão retrógrados no céu, né, agora. E a gente já está chegando, já está em junho, já está no segundo semestre, entrando aí no segundo semestre de 2021. Então é bom a gente ficar bem atento, tá? Não esquece de fazer o seu backup aí e não esquece de me acompanhar aqui. Eu sou Vera Galhardo, sou de São Paulo e astrologia é o nosso papo aqui. Fique à vontade para fazer os seus comentários que eu respondo para você. Vou indo embora, agradecendo por você ter estado comigo até agora. Um beijo grande, tá? E eu volto na próxima. Tchau!